Fala, irmãos! Érico Monteiro aqui, crente que sabe. E hoje a gente vai falar sobre o problema dos questionamentos anticalvinistas. E aí, você é um anticalvinista? Sem problemas, irmão. Mas vamos falar agora, eu quero falar com você mesmo sobre o problema de alguns argumentos que vocês levantam, alguns questionamentos. E aí depois você vai compreender um pouco melhor sobre o que nós iremos nos debruçar nesse momento. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa que eu já vi, assim, percebi na minha experiência de convívio com o seminário, de alguma roda teológica, conversa de amigo, e surgem esses assuntos sobre calvinismo e arminianismo. E aí tem toda aquela discussão, aquela briga, e cada um defendendo o seu lado. Aí no final de tudo sempre termina assim: mas o que importa é que Deus salva, né? A gente não deveria estar discutindo essas coisas. Eu já trago uma implicância aí com esse tipo de fala, né? Porque, irmão, a teologia, ela faz isso, né? A teologia, ela pensa sobre as coisas que estão na Bíblia, seja elas polêmicas ou não. Então, você não querer discutir isso, é você falar assim, então é melhor a gente não estudar a Bíblia. A gente vai, o que a gente não compreender, a gente larga de lado. Então, se você trata a Bíblia com seriedade, eu te aconselho a você não fugir desses debates, se caso eles apareçam. É lógico que existe uma diferença entre debate e combate. Debate é uma coisa, combate é outra. Não é para você se amarrar, eu sou calvinista, e aí você lutar contra o outro até matá-lo. Não é porque você fala, não, eu sou armínio, pô, hashtag Armínio, Pelágio é nós. E aí fala assim, matarei os calvinistas. Jamais. Isso é inadmissível, não preciso repetir, nem evidenciar esse tipo de fala aqui. Mas a gente pode discutir e debater esses assuntos, cara. É assim que se constrói conhecimento. E aí, debater é também você não é chegar com sua carga de conhecimento, aquilo que você acumulou, despejar em cima do outro e, acredite nisso. Mas é você apresentar aquilo que você já conseguiu perceber, o outro apresentar também, e vocês juntos construírem uma coisa, cara. Juntos, sabe? Construir em meio a essa diferença, a gente achar a igualdade. E isso é enriquecedor, cara. Isso é bom, tanto para o calvinista, como para o arminiano, como para aquele que fala que não é nada, mas no fundo é alguma coisa. Mas, sobre esses argumentos, alguns interessantes que já ouvi aí nessa caminhada minha, é o seguinte, um deles, o problema do calvinista é tentar arrumar uma explicação para tudo. Irmão, se você em algum momento você já teve uma discussão com o calvinista e você falou isso, não é muito legal, sabe? Porque esse é um problema, se você vê isso como problema, como eu falei aqui, da própria teologia. A teologia procura arrumar uma explicação para tudo. Porque você estuda para você explicar. Ou você estuda para quê? Você estuda porque você vai levantando, vai tendo ali questionamentos no meio do seu estudo, e aí você vai tentando explicar esses questionamentos que são levantados. Por que falou isso? Por que aconteceu isso? Por que o texto está falando isso? Por que existe essa palavra empregada aqui? Por que Paulo está agindo dessa maneira? Por que João fala disso? Então, é com base nos levantamentos dessas questões, em que a gente começa a arrumar as explicações. Então, o fato da doutrina calvinista lá ter conseguido, ou tido essa necessidade e essa inclinação de explicar grandes coisas, boas coisas, uma quantidade, generosa de coisas, não desclassifica ela ou desqualifica, mas simplesmente mostra um exercício teológico normal e natural de todos os lados. Seja, de qual lado que for que você se encaixar aí dentro dessa doutrina da salvação. Então, não existe problema em você se propor a explicar tudo ou ter uma explicação lógica de tudo. Mas a gente não vai entender tudo. Correto? Você está muito certo. Mas não é porque a gente não vai entender tudo que a gente tem que parar sem entender nada. Então, até que ponto Deus nos permite entender? Então, vamos até esse ponto. O que passar disso vai ser complicado? Então a gente pode parar aí. Mas isso não justifica a gente parar no início dessa caminhada. Isso não é teologia, a teologia nunca se dispôs a fazer isso, mas sempre se dispôs a caminhar até onde fosse permitido, na nossa compreensão humana, em toda a nossa limitação. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu percebo muito, dos anticalvinistas, é que coloca assim, chega um dado momento do debate e fala assim, mas e o livre-arbítrio? E aí isso, pro cara que defende o calvinismo, isso é muito complicado, cara, porque entra isso na mente dele e fala assim, mas onde você leu o livre-arbítrio? Da onde você tirou isso? Você viu isso na Veja? Viu isso apareceu um anúncio em algum site que você estava visitando, apareceu, olha o livre-arbítrio. Agora, tem uns versículos, beleza, podem ter versículos que te levam a crer em uma livre agir. E aí, os calvinistas vão acreditar em uma livre agência.
Então já existe uma dificuldade nos termos que são usados. Porque arbítrio significa decisão dependente apenas da vontade. E isso para o calvinista isso é muito agressivo, porque ele crê na depravação total, que nós somos impossibilitados, incapazes de alcançar a Deus por nossas próprias forças. Então, para o calvinista, se é impossível a gente chegar a Deus pelos nossos próprios meios, porque somos totalmente depravados, então nós não conseguimos ter um livre-arbítrio. Por isso que ele fica incomodado quando você fala livre-arbítrio, essa palavra que você inventou, e fica difícil para ele até argumentar, ele fica às vezes até irritado. E aí, sabe, são muitos versículos que eles utilizam. Um principal aqui, Efésios 2, de 1 a 3, vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então aqui a gente vê, claro, né, falando sobre essa inclinação. Esse texto e outros que vão servir de base para a sustentação dessa depravação total, um dos 5 pontos aí do calvinismo. E aí, então, assim, sabe, nesse debate, irmão, não coloque, mas e o livre-arbítrio, sabe? Converse com ele. Talvez seria mais inteligente falar assim, mas e a responsabilidade humana? Olha o nível, irmão. Olha como é que você chega e já fala assim, aí o cara é calvinista mesmo, ele vai ter uma explicação, mas tá vendo que você já mexeu com uma coisa mais palpável, uma coisa mais séria? Você não veio com um banner de site, mas é livre-arbítrio. É livre-arbítrio, irmão, sabe? Fala bonito, chega pro debate, se apresenta com ele, sabe, com inteligência. Debate tem que ser inteligente, porque não é inteligente, é discussão. E discussão sabe onde leva, né? Nada. E a terceira e última coisa que percebo também é quando as pessoas falam assim, então Deus cria pessoas para o inferno? E aí, nesse momento talvez o calvinista ele deu uma travadinha, ele vai pensar como que eu posso colocar isso de uma melhor forma. E realmente isso é assim, é um tipo, sabe, de confronto, de questionamento que você faz, realmente complicado. Mas, se a gente for ver, né, que isso está dentro da doutrina da salvação, a gente começa a perceber que existe uma tentativa maior em explicar por que as pessoas são salvas e como as pessoas são salvas. Os não salvos, né, já entrariam nessa oposição, nesse outro sentido. Então, existe um esforço em explicar a doutrina da salvação e não um esforço em tentar explicar a doutrina da perdição. E aí a questão seria, né, em entender o inverso. Não é assim, então Deus cria pessoas para o inferno. É assim, nossa, Deus salva a gente, mesmo a gente sendo mal? Então a questão não é, tipo assim, que Deus está mandando alguém para o inferno. Todos nós já deveríamos ir para o inferno, sabe? Pela natureza lá, sabe? Nosso pecado original lá em Adão. Todos nós vivemos aí, Romanos 3:23, todos pecamos, destruídos e estamos da glória de Deus. Então assim, a gente já está afastado de Deus. Então a loucura, a graça, o absurdo aí é justamente porque Deus olhando para nós, aí depravados, sabe, perdidos, dele nos resgatar pelo sangue de Cristo Jesus, de tornar-nos justos pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Isso aí é o sensacional. Então, sabe, você colocar, tipo, Deus cria para o inferno, não é questão de criar para o inferno, irmão. A questão maior aqui é salvar alguém que deveria ir para o inferno, que no caso é eu e você. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque são temas, cara, que eu vejo que surgem nesses debates e que eu não estou aqui para poder defender o calvinismo. Eu não estou aqui também para defender o arminianismo. Mas o que eu quero, sabe, te orientar é você ter um debate inteligente, sabe? Eu vejo às vezes pessoas rindo, sabe, de outros que creem no calvinismo. É como se fosse assim, como se ele acreditasse numa coisa, tipo, sei lá, que leu no chão. Entendeu? O cara tirou a doutrina no meio do nada. E, sabe, dos dois lados você tem cabeças pensantes, irmãos. Você tem boas teorias, boas construções teológicas. Então, assim, para você refutar uma construção teológica, você tem que elaborar outra construção teológica. E não um questionamento de algo que está ofendendo você ou aquilo que você tem como conhecimento. Então, sabe, quando você for questionar um calvinista, poxa, questione com inteligência, cara. Questione com sabedoria. Talvez aproveite essa oportunidade
para você de fato debater com ele e até melhorar ou aperfeiçoar a sua compreensão de salvação, de vida. E aí talvez voltando àquela questão lá do início, né? Aquela colocação lá que a gente falou, que tipo, que tem gente que pensa assim, mas que bom, né? Que Deus vai salvar e esse tipo de debate só divide a igreja. Não, o que divide a igreja é a falta de amor, não é o debate. Se a gente tivesse amor, a gente conseguiria debater uma coisa como a gente debate o tempo todo da nossa vida. Quem é casado sabe que debates existem, nem por causa disso todos os casamentos acabam, mas todos os casamentos têm debate. Então, qual é a loucura nisso? O amor, que é o elo perfeito. Então, se tem amor, pode ter debate. E aí não vai ter uma ruptura. Então, se a igreja tivesse amor, ela não dividiria. Ela se divide por uma questão mesmo de falta de amor, sabe? De ignorância, de intolerância, melhor dizendo, né? Então, sabe, se coloque mesmo em debate, irmão. Se aparecer um debate, sabe, aproveita a oportunidade para crescer um pouco mais. Poxa, sabe, cada ser humano, cada um de nós, cara, tem uma carga de vida, sabe, de percepção muito grande. E então esses momentos são valiosos pra gente. E aí não se preocupe também, o calvinista às vezes vai ter muito disso. Porque ele se deparou com aquela doutrina e falou, cara, isso aqui é maravilhoso, cara. Olha só, sempre questionei isso e aqui tá a explicação aqui, ó. O mundo precisa saber disso. Beleza, mas, né, converse com o mundo sobre isso, né? Ao invés de chegar e falar, mundo, é isso aqui, e ponto. Então, vamos construir conhecimento junto, cara. Vamos construir teologia junto. Seja você, né, de um lado ou de outro dessa doutrina, né, desses principais posicionamentos. Mas debate, não fuja de debate, sabe? Converse, faça perguntas inteligentes e perguntas certas, sabe? Procure construir um conhecimento junto ao seu irmão. Olhe para ele como um irmão, não como um adversário. Lembre-se sempre que os dois estão do mesmo lado. E aí sentem numa mesma cadeira e converse sobre esses assuntos, porque certamente você vai ser abençoado com isso. Amém? Seja você Armínio, seja você Calvino, seja você Pelágio, seja você qualquer um. Seja antes Jesus. Essa frase também as pessoas colocam muito, para poder fugir disso aí. Mas não fuja, irmão. Com temor a Deus, sabe, sabedoria, discernimento do Espírito Santo, amor pelo próximo, conseguimos caminhar juntos, por mais que estejamos nesse ambiente de debate. Amém? Então faça boas perguntas, seja inteligente, né? John Stott dizia, crer é também pensar. Então crente, pense. Então, se você gostou desse vídeo, dá um gostei aí, cara. Compartilha esse vídeo, cara. Compartilha com as pessoas que você ama, as pessoas que você não ama, mas está orando a Deus para poder amar. Sabe, comenta aqui embaixo também, ó. Sou Calvino, sou Armínio, sou Jesus, sou Paulo, sou Apolo, sou Cristo. Sabe, coloca uma parada maneira aí. Fala o que você achou aí desse vídeo aí, o que você pensa sobre essa questão tão polêmica e que não precisaria ser polêmica assim. Então vamos crescer juntos em amor, amém? E unidade. Vamos junto, é nóis.